Boa noite para vocês. Bom, eu sou o André da Raquel. E eu sou a Raquel do André. Gente, a gente vai dividir então hoje em 3 etapas, tá bom? A primeira etapa eu vou ter um tempinho aqui conversando com os homens. Não fiquem acanhados. As meninas vão estar ali olhando só para a Raquel. Elas não vão olhar para vocês, tá? E sorrir, gente, dar gargalhada, quer dizer que você está confirmando. É o riso da identificação. É o riso tá? da identificação. Então, não sorria, mantenha a sobriedade e a seriedade, tá? E não faça isso, tá bom? Depois, a gente vai ter a nossa oportunidade também de ouvir só a Raquel conversando com as meninas. Então, é o seguinte, vocês têm aí na mão de vocês essa primeira folha, tá bom? E eu lembro que ontem o Tiago fez uma pergunta aqui relacionada à comunicação, falando, né, o fotógrafo dessa que a gente chama de família e colocando que Deus é quem é o fotógrafo, Ele é que sabe se o retrato está bom, Ele é que diz se o retrato está bom, se a pose ficou boa. E a nossa intenção hoje aqui é poder falar com vocês, explicar para vocês, ou pelo menos tentar mostrar para vocês como é que esse fotógrafo, como é que esse Deus Criador planejou essa família. Entenderam? Então é o seguinte, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória com a Raquel nesse nosso ministério com casais. Assim que nós nos casamos, com base em tudo que a gente ouviu, ardeu no nosso coração o desejo de trabalhar com casais. Ardeu, porque a gente ouvia falar que o primeiro ano de casado era o mais difícil, a gente ouvia falar que o primeiro mês era a lua de mel, mas que depois vinham os problemas, e a gente falava, tá amarrado, misericórdia, não quero isso não. E gente, eu casei, e eu sou tão feliz no meu casamento, e eu fiquei tão feliz quando eu me casei, que eu comecei a falar com a Raquel, a gente precisa falar isso com as pessoas. Porque se eu soubesse como era bom casar, eu teria me casado antes. E a gente começou a planejar isso, já no primeiro mês de casado, a gente já começou a planejar isso, criamos uma classe para casais, e aí a gente começou a perceber que, além desse meu desejo de fazer com que as pessoas quisessem se casar, que os jovens quisessem se casar, quisessem constituir as suas famílias, a gente começou a ver que havia um outro desafio muito grande, e esse eu confesso que não estava no meu radar, que tem a ver com essa aliança aqui. E esse desafio foi, digamos que aquilo que moveu mais a gente, para que a gente hoje, por exemplo, pudesse estar aqui e conversar com vocês, porque o desejo hoje é que essa aqui, que é o símbolo da aliança, que é uma aliança, que essa daqui não seja, em hipótese alguma, tirada do dedo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Dói demais quando essa daqui sai do dedo. É lindo quando ela entra, é lindo à noite, quando diz sim, e o pastor traz, e ali o pajem traz a aliança, e você coloca no dedo, é lindo demais quando ela entra, mas dói tanto quando ela sai. E o desejo do nosso coração hoje é que você não queira, em hipótese alguma, tirar essa do seu dedo. E eu vou dizer mais para vocês. Ela parece uma brincadeira, né? Mas ela é como uma bomba atômica. Não sei quem já viu o vídeo de uma bomba atômica, porque parece que quando as coisas não vão bem e a gente começa a considerar o divórcio, a gente começa a considerar arrancar essa aliança, parece que é só a gente soltar ela assim, ó, e está tudo resolvido. Não é não. Ela explode como uma bomba e ela leva junto a sua relação com seus filhos, ela leva junto a sua relação com o seu trabalho, ela leva junto as finanças, porque dá uma complicação, o enredo nesse samba. Então, o desejo do nosso coração é que você, em hipótese alguma, você queira tirar essa aliança do seu dedo e que você não seja vítima dessa bomba, amém? Amém. Bom, então voltando aqui para os nossos meninos, meninas, vocês não vão ouvir isso, ok? Aqui o papo agora é só aqui desse lado, tá? Vocês estão aí com vocês, tem um papelzinho muito legal sobre como é que isso aconteceu, como é que Deus planejou isso, e tudo isso é com base na palavra, tá, gente? Isso é o que a Bíblia nos ensina a respeito desse relacionamento. E eu fiquei brincando aqui, falando do princípio, porque foi exatamente assim, lá em Gênesis 1, no 6º dia, Deus vai e cria o homem. E ele viu que era bom. Mas já no capítulo 2, ele percebeu que não era bom para o homem viver só. E ele então cria uma auxiliadora. E é interessante que ele tira, né, da costela do homem assim, ele tira e ele cria ali Eva para o homem. E essa é exatamente a nossa primeira figura. Como o Senhor planejou então, Deus, o Criador, criou o homem, criou a mulher,
e ele colocou o homem na posição de sacerdote do seu lar, enquanto que a mulher ele colocou na posição de auxiliadora idônea. Ser o sacerdote do seu lar vai colocar sobre você algumas atribuições. Preste atenção, a gente até colocou elas aí para facilitar a sua vida. Amar, ensinar, orar e abençoar. Esse é o papel do sacerdote. Você vai e precisa amar a sua esposa, amar os seus filhos. Você precisa ensinar a sua esposa, ensinar os seus filhos a respeito do amor do Senhor, a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito do amor da obra. Essa é sua função enquanto sacerdote. E você vai orar com a sua família e pela sua família o tempo todo. Você vai orar com eles e por eles. É importante a oração na vida de uma família cristã, a oração no propósito como o Senhor criou e constituiu a família. A oração é fundamental, porque é através da oração que a gente tem intimidade com o Pai. É através da oração que a gente abre o nosso coração e coloca diante do Senhor aqueles anseios mais profundos. E por fim, a gente então abençoa a nossa casa. Nosso dever, nosso papel como sacerdote é abençoar a nossa casa, abençoar a nossa esposa, abençoar os nossos filhos. Isso quer dizer que da nossa boca saem palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Pensando então sobre o casamento propriamente dito, o Senhor tem aí, que é nessa segunda parte, é quando a gente vai ver lá em Gênesis, também no capítulo 2, que vai falar: por isso, deixa homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o princípio do casamento. Essa segunda figura aí, você percebe que há uma proximidade entre o homem e a mulher, os dois se tornam uma só carne. Esse é um desafio, mas esse é um mandamento. É assim que o fotógrafo imaginou essa cena: homem e mulher unidos, juntos, pensando igual, agindo igual, sendo de fato uma só carne. Quando um sente, o outro sente. E para que essa relação aconteça, para que esse vínculo de uma só carne aconteça, é muito importante que você deixe pai e mãe. Deixar pai e mãe quer dizer que a opinião de pai e mãe, a partir de agora, ela fica em segundo plano. Deixar pai e mãe quer dizer que, a partir de agora, a opinião da sua esposa é a que mais vai ter valor para você. Depois você vai se unir a ela em casamento. E é através dessa união, é através dessa proximidade, é através dessa oração, é através dessa vida conjugal que vocês, de fato, vão tornar-se uma só carne. A Raquel falou para eu não invadir, porque a gente vai agora, então, para a nossa segunda parte do nosso papel. Vira aí a sua folhinha, por favor. E eu queria destacar agora 3 pontos, e vão ser só mais esses 3, e a gente já para por aqui. 3 pontos que a gente tem visto, onde é que a gente tem falhado em 99% das vezes. Então eu peço para que você se autoexamine e que você se enquadre agora nisso que a gente vai falar. O que a gente tem acompanhado hoje é que nós, homens, não estamos tendo o cuidado de manter essa união, nós não estamos tendo o cuidado de nos tornar uma só carne com a nossa esposa. Essa proximidade está faltando. E a gente está colocando muitas coisas entre nós dois. Muitas coisas. A gente está colocando o trabalho, a gente está colocando a educação dos filhos, a gente está colocando alguns amigos, a gente está colocando os parentes, como eu falei ainda há pouco, sobre a importância de deixar pai e mãe. A gente está colocando tudo isso, e tudo isso está virando um afastamento, está gerando um afastamento dessa relação que é para ser mais próxima. E a gente precisa estar atento a isso. Somos uma só carne. Ela é a pessoa que precisa estar mais próxima de nós, e a gente não pode deixar que nada disso nos atrapalhe. Na segunda parte aí são 2 gravuras diferentes, vocês conseguem ver, e aqui eu vou dedicar um pouco mais de tempo. Eu queria chamar a atenção de vocês para essas 2 fotos aqui. Na primeira, o bonequinho está embaixo e a mulher está em cima. Em alguns casamentos, nós maridos estamos colocando nossas esposas numa posição de destaque, na verdade quase que como num pedestal, na verdade quase que como um ser inatingível, e nós estamos quase que idolatrando as nossas esposas, e isso é um perigo, porque a gente foge daquilo que o Senhor planejou. Nós devemos estar lado a lado, nós devemos estar juntos. Não é
para a gente fazer isso. Nós estamos errando enquanto nós fazemos dessa forma. Nós estamos colocando nossas esposas no lugar que deveria ser ocupado pelo Senhor. E no segundo ponto, você vê aí, o bonequinho da mulher está mais para baixo. E aqui também eu vou guardar um pouco mais de tempo para a gente falar sobre isso. O que a gente tem visto é que maridos têm colocado suas esposas numa posição de ser subjugadas ao que eles querem. Nós estamos gritando com as nossas esposas. Nós estamos xingando as nossas esposas. Nós não estamos tratando as nossas esposas com o devido respeito. Nós estamos ignorando completamente a opinião das nossas esposas. E tudo isso é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, o que é que tem mais valor para você? Quem é a pessoa que você mais ama? Eu tenho certeza que você vai levantar a mão e vai dizer, o que tem mais valor é a minha casa. O que tem mais valor é a minha família. Por isso que nós estamos aqui numa conferência da família, porque esse é um tema importante para mim. Eu tenho certeza absoluta que você vai dizer que o que você mais ama é a sua esposa, é o seu filho. Então eu te pergunto, por que é exatamente nesse lugar de tanto amor, que você tanto respeita, que você tanto ama, por que é nesse lugar que você apresenta a sua pior faceta? Por que é nesse lugar que você grita como você não grita? O Tiago ontem falou sobre isso, foi fantástico. Por que você grita com a sua esposa e você não grita com seus funcionários? Por que você grita com a sua esposa, mas você não grita com o seu chefe no trabalho? Por que você grita com a sua esposa, mas você não grita com seus amigos? Se ela é quem você mais ama, se ela é quem você mais respeita, ou se ela é quem você diz mais amar. Eu não sei ainda muito bem o que acontece, mas a gente vai chegar a uma conclusão ao final. Mas o que tem acontecido hoje é que a gente tem trazido para dentro de casa, porque é um ambiente mais seguro, o que há de pior em nós. E a gente despeja isso em casa, imaginando que o outro nos conhece. Minha esposa sabe que eu a amo. Ela sabe que ela é tudo para mim. Então eu posso chegar em casa e falar com ela como se ela fosse um trapo, um lixo. Porque ela me conhece, ela sabe que eu estou estressado com o trabalho, ela sabe que está muito calor. Ela sabe que passou de 90, eu fico nervoso. Não é assim, meus irmãos. Não é assim. É exatamente porque elas nos conhecem que elas precisam ver em nós o sacerdote. É porque nos conhecem que a gente precisa apresentar para elas a nossa melhor face e não a nossa pior face. Recebe essa palavra aí, não dorme. Agora a Raquel vai descontar, tá? A gente é casada há 9 anos, né? E alguns meses. E o meu nome antes de casar era Raquel Lessa. Só. Simples, prático, rápido, não tinha que assinar muita coisa. E aí eu casei. Agora vou botar o nome do meu marido, né, gente? Miranda da Rosa. Vou ser princesa. Raquel Lessa Miranda da Rosa. E nos meus 4 primeiros anos no Brasil, eu continuei sendo Raquel Lessa. Eu assinava Raquel Lessa, as pessoas me conheciam, agora já era mais fácil. Quando eu vim para cá, é o último sobrenome, né, gente? Last name é só o último. Então, eu estou há 5 anos me acostumando a ser chamada de Raquel Rosa. Então, eu vou no Walmart, last name, Lessa. Não, senhora, não tem nenhum pedido com esse nome. Ah, é Rosa. Eu vou na escola da Laura, qual é o seu last name? Tem que lembrar que é Rosa. E o que eu queria trazer hoje é que, da mesma forma que eu preciso me acostumar com o nome, quando a gente aceita casar, porque apesar de Deus escolher, a decisão foi nossa, a gente também assume uma nova identidade, como esposas. Eu continuo sendo Raquel Lessa, mas agora eu sou Raquel Lessa Miranda da Rosa. Eu continuo sendo quem eu era, mas agora eu assumo uma nova identidade porque eu tomei uma decisão de compartilhar minha vida com outra pessoa. Quando a gente fala da criação, desse primeiro desenho que o André colocou como auxiliadora idônea, é a parte que a gente já trava quando a gente fala de ser esposa. Auxiliadora idônea. Ele é o sacerdote, eu sou auxiliadora. E a gente tem uma leitura errada disso. E eu fui para o dicionário para poder entender o que é auxiliadora idônea, porque eu recuso acreditar que Deus via tanta necessidade de me criar que eu vou ser só mais uma na multidão, né? Óbvio que não. Então, a auxiliadora é aquela que colabora, é aquela que soma. Eu não sei no entendimento de vocês, mas no meu, eu só consigo somar quando eu tenho algo que o outro não tem. Então, eu entro para o casamento para dar para o meu marido algo que ele não tem por si só. Eu entro para colaborar. Eu entro para somar.
Eu entro para trazer algo que não teria se eu não estivesse dentro desse relacionamento. E isso é único. Por isso que é para até que a morte nos separe, hein, gente? Pelo amor de Deus. Com a aliança serena. E o idônea é aquela que se adapta ao seu propósito. Ela é competente para fazer aquilo que ela foi posta a ser colocada. Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou com a capacidade de somar e nos criou competentes para fazer isso. Então, nós não somos auxiliadoras. Vem pegar minha roupa, faz a minha comida. Não, não tem nada a ver com isso. Nós fomos criadas num nível tão alto e tão valioso que, se eles não tiverem a gente, eles não vão ter o que a gente tem para somar. E a gente foi feito para isso. Naquele período que é difícil, que a gente acha que não vai dar conta, que vai dar ruim, nós temos que lembrar que nós somos idôneas, capazes e competentes por Deus para cumprir o papel que Ele nos colocou a fazer. Por isso que casamento não é para todo mundo. Por isso que a gente não pode casar assim, sem pensar na vida. Porque a gente tem que assumir esse papel de que eu sou capaz, porque foi assim que Deus me criou. Então, eu assumo posse dessa nova identidade. A Raquel Lessa, ela não sabia nada de casamento, mas a Raquel Lessa Miranda da Rosa, ela é uma auxiliadora idônea. Ela é capaz, ela foi feita capaz de cumprir esse papel. Então, esse é o primeiro desenho. No segundo, quando a gente deixa o pai e a mãe, a gente se une a eles, se torna uma só carne, a gente vem com um objetivo. Qual é o nosso objetivo dentro desse relacionamento? Porque o objetivo deles, o André falou. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. O nosso objetivo, gente, é construir a nossa família. O nosso objetivo é ter sabedoria para edificar. Não adianta eu ter uma carreira de sucesso e um divórcio. Não adianta eu ter um casamento maravilhoso e os meus filhos perdidos por aí. Eu vim para edificar o meu lar. Eu vim para construir essa família que Deus confiou a mim. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo nesse casamento. Esse foi o objetivo que Deus colocou para nós. A Bíblia não fala que a responsabilidade do homem é edificar. Ele fala que a mulher sábia edifica, a tola destrói. O nosso objetivo dentro do casamento, quando a gente se entende competente para tal, é da gente construir esse lar. É da gente ser pilar. É da gente criar uma base. É da gente ter um fundamento. Isso é responsabilidade nossa. Enquanto os nossos maridos oram por nós, a gente está com a mão na massa, construindo e edificando essa casa. E a gente precisa assumir a responsabilidade do reflexo que essa família se coloca. Para a gente não ir para o terceiro desenho, que é esse distanciamento entre nós, a gente precisa ter alguns procedimentos a serem feitos. Em 1 Pedro, 3:1-6, ele fala: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como o frisado do cabelo, os adereços de ouro e aparato de vestiário, ele continua como se fosse o mais importante. E aí a gente tem 2 procedimentos que a gente precisa ter para que esse distanciamento não haja. O primeiro é que, independente se meu marido é crente ou não, o meu comportamento dentro de casa tem que inspirar ele a ser um homem de Deus. Porque, se eu não sou uma mulher de Deus, o meu marido não vai fazer questão. Agora, se as coisas de Deus são importantes para mim, se o meu comportamento diante dele é um comportamento que agrada primeiro ao Senhor, com certeza vai agradar a ele. O meu objetivo não é agradar a ele, é agradar ao Senhor. Então, o meu testemunho é esse. Dentro da minha casa, eu preciso ter um testemunho que não só num casamento de pessoas que têm fé diferente, com o meu comportamento eu possa levar o meu marido a querer o mesmo Deus que eu, como eu tenho que ser aquela que, nos dias de fraqueza do meu marido, eu vou inspirar ele a voltar. Eu vou inspirar ele a levantar. Eu vou lembrar dele com o meu comportamento. Gente, é comportamento. Não é... É comportamento. A Bíblia fala de comportamento. Com o meu comportamento. Ou seja, eu não vou abrir a mão de ir à igreja domingo, eu não vou abrir mão de ir na meia-noite da Esperança Casa, eu não vou abrir mão dos meus compromissos na escala. Se você está mal, eu vou orar por você. Mas o que eu tenho com Deus, o meu comportamento não muda. E quando ele fala dos adereços, a gente vai para 2 extremos, quando a gente fala de beleza exterior. Ou a gente tem aquelas mulheres que se largam, que eu casei, né? Estou garantido. Isso aqui agora, só quando morrer. E aí se larga de qualquer jeito. Hoje, inclusive, eu vim boneca, porque essa é a Raquel Lessa Miranda da Rosa, porque a Raquel Lessa não se vestia assim. A gente
Ou se larga, ou a gente fica tão focada no estético, faz plástica, fitness, não sei o quê, comida, pá, e a gente esquece do nosso coração. E a Bíblia fala que não adianta os adereços externos, o que adianta é um coração puro diante do Senhor. E, gente, a Bíblia também fala que, que a boca fala do que o coração está cheio e que a nossa beleza exterior, ela reflete o que a gente tem por dentro. Se eu estou largada, é porque eu estou largada por dentro. Ninguém tem um relacionamento incrível com Deus e vai andar toda largada. Eu não estou falando de estilo, que isso é duvidoso, então a gente não pode falar sobre isso, cada um tem o seu. Mas eu estou falando largada. Da mesma forma que eu não posso ser uma mulher lindíssima, com as minhas luzes em dia, com um Louboutin, com o melhor vestido, sendo que por dentro eu estou vazia. Eu não tenho nada de Deus dentro de mim, eu não tenho um relacionamento, eu não faço uma devocional, eu não oro pelo meu marido, pelos meus filhos, eu não sirvo ao Senhor na casa dele em nada. Eu não tenho como. A minha beleza exterior ela é facilmente destruída, porque daqui a alguns anos, acabou. Não vai sobrar nada dentro. Mas eu conheço mulheres que podem ter a idade que for, mas que são tão fervorosas na fé que elas continuam lindas, ou talvez mais lindas, do que quando elas eram jovens. Porque o que importa é o nosso coração. E esse procedimento impede que a gente crie esse distanciamento. Porque enquanto a gente coloca Deus como prioridade, significa que eu preciso ser esposa como prioridade. Porque Deus não criou os filhos antes de deixar pai e mãe. Ele criou eu e ele. E, gente, tem muita gente, muita mulher, que é muito comum, que dá prioridade aos filhos, porque acha que o filho é um amor incondicional. Saiu de mim, eu que fiz. Meu marido pode estar aqui hoje, amanhã não. Eu falei, não, gente. Se não fosse seu marido, você não tinha um filho. Então, você precisa começar a dar um pouco mais de valor àquele que Deus usou para dar o que você acha que é o seu maior tesouro. Ele devia ser o seu maior tesouro. Porque, através dele, Deus deu outros tesouros. Então, isso precisa estar na nossa mente. Quando a gente vai para as duas imagens de baixo, nós colocamos nossos maridos num lugar inferior a nós. E aí, em 1 Timóteo 3, fala, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Gente, tem muita mulher também que não perde a oportunidade de falar mal do marido. É impressionante. Ai, Vanessa, deu ruim. Gente, entra numa roda, parece que ela está sedenta pela oportunidade, gente. Quem que vai assumir o assunto? Quem que vai levantar a bola para a gente começar a falar mal dos maridos? Parece que a única vantagem de ter um encontro entre mulheres é para a gente falar mal dos nossos maridos. Porque a gente precisa falar mal, precisa botar para fora, gente. É muito difícil a vida de casado. Meu marido faz isso. Gente, não maldizentes, que a palavra nos ensina. O André ainda vai além, ele fala, não faz nem propaganda também, nenhum nem outro, gente. Se perguntar se seu marido ele é um eunuco, ninguém precisa saber, entendeu? Que também vai para o outro extremo e aí começa a falar, meu marido! Não, aí começa para o outro extremo, meu marido é maravilhoso, seu marido está com nada, bom, mesmo é meu marido, não faz propaganda também, gente, não precisa. Mas a gente não pode ser maldizente. Se você tem um conflito, algo no seu marido que você precisa que seja mudado, escolhe uma pessoa de confiança, madura na fé, que de fato vai te ajudar, ou em oração, ou conversando com seu marido, ou levando ao pastor, mas não é para falar para qualquer um, é não maldizente, é temperante, que esse é o meu desafio da vida, uma pessoa equilibrada. Gente, não é numa briga, quebrar prato, bater porta, sair correndo. Eu e o André, quando a gente começou a namorar, a gente se conhece desde criança, né? Quando a gente começou a namorar, eu sempre fui, gente, essa calmaria que eu sou hoje. Eu era muito pior. Eu gritava, era carioca. E aí a gente começou a namorar, e uma vez no carro, indo para o negócio da igreja, eu nem sei porque a gente estava brigando. Não sei porque a gente estava brigando, eu comecei a gritar. E ele falou assim, olha só, se você começar a gritar, você sai. Vai ser a última vez, porque eu não vou lidar com isso. Na hora eu parei, porque eu fiquei com medo, né? Ele é grande, né? Sou pequenininha. Mas na hora eu fiquei indignada. O que ele pensa que ele é para falar desse jeito comigo? Você para de gritar, você vai. Mas aí, graças a Deus, o Espírito Santo tomou conta de mim e veio me ensinar que esse não é o jeito que eu tenho que falar com ele. Se ele não pode falar desse jeito comigo, eu também não posso falar desse jeito com ele. Eu não posso quebrar prato. Eu não posso bater porta. Eu não posso sair no meio da discussão. E que era uma coisa que fazia muito, inclusive, né? Melhorei bastante, né? Não sai mais. Mas ele vai falar que a gente tem que ser temperante. Isso significa que a gente também não pode ser omissa. Quando ele começa a fazer as coisas erradas, a falar as coisas erradas, gente, tá bom, tá bom.
Porque a gente acha que a gente está sendo ser superior, né? Não, eu não vou me rebaixar a isso. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou no meu quarto, vou orar. Não, gente, as coisas precisam ser tratadas. A gente precisa aceitar o desafio de ser equilibrada, de ser temperante, de saber. E a gente precisa ser fiel. E a fidelidade aqui, ela é platônica, virtual e física. Porque, às vezes, a gente está super segura que a gente não vai ter um relacionamento extraconjugal físico. Mas, às vezes, a gente fala tão mal do nosso marido. Às vezes, a gente é tão intemperante, sei lá se diz essa palavra, que quando a gente vai no mercado trabalhar, na academia, aquele ali, se meu marido fosse daquele jeito, não estava tendo esse problema. Se meu marido fosse daquele jeito, isso aí é platônico, gente. Você já está na infidelidade platônica, você já está achando que existe um ser no mundo que não o seu marido, que é melhor do que o que Deus escolheu para você. Ou você está online, postou uma foto, e vem um ser do capeta comentar ela, e você vai lá, ai, obrigada, em vez de apagar. Apaga, gente, isso é coisa do capeta, é seta, não pode. E, por fim, que é o mais comum de todos, que é o que a gente sempre fala, é quando a gente coloca os nossos maridos num lugar de autoridade absoluta, que é a bendita da submissão, gente. Nesse mundo que a gente vive hoje, que eu não posso falar o nome do movimento, não posso falar essa palavra submissão. Não existe isso. Nós somos seres iguais, com direitos iguais, auxiliadores idôneos competentes, mas a Bíblia ensina que nós devemos ser submissos aos nossos maridos. Mas a Bíblia fala que, enquanto os nossos maridos nos amarem como Cristo amou a igreja, seja submissa. Gente, eu duvido que se alguém tiver um marido que ele ama igual Cristo amou a igreja, você não vai querer ser submissa a ele. Não vai ter isso. Mas a Bíblia também ensina que a nossa submissão é enquanto ele estiver debaixo da submissão de Deus. O Hernandes Dias Lopes, essa semana, eu estava vendo uma entrevista que ele fala que uma moça procurou ele dizendo que o marido pediu para ela transar com outro homem porque ele queria ver. E ela falou, o que eu faço? Porque ele é meu marido, eu sou submissa. A Bíblia ensina que ele é autoridade do lar, etc. e tal. Ele fala, minha irmã, você vai fazer o seguinte, você vai confrontar o seu marido. Se houver arrependimento, restaurou. Se ele continuar, você divorcia, porque é melhor você ser uma mulher divorciada do que você ser uma mulher que não agrada a Deus. Mas antes, você confronta. Então, a gente precisa entender que a gente está debaixo da autoridade de Deus primeiro. Quando os nossos maridos tiverem um comportamento que a gente entende que não está debaixo do que a palavra nos ensina, do que Deus quer para nós, a gente precisa... Gente, não é, então agora eu achei a desculpa que eu queria para separar. Meu marido está fazendo um monte de pecado lá fora, gente. Não, a gente confronta. A gente vai até eles com todo o respeito à autoridade deles e fala, olha, na Bíblia não está ensinando assim. Porque quando há arrependimento, há restauração. E a gente precisa dar uma chance ao arrependimento. A gente não pode tomar decisões de sair sem dar ao outro a chance de mudar, de se arrepender. Às vezes, Deus pode nos usar para mostrar para o outro e tirar a venda dos olhos dele. Mas a gente precisa ser submissa. Eu não posso tomar decisão nem diante de Deus, nem de meu marido. Mas se o meu marido, mas ela não é uma autoridade absoluta, se o meu marido não está debaixo da autoridade de Deus, nem eu vou estar. Se eu aceitar o que ele quer, se eu acatar a forma como ele faz, então, se o meu marido resolver que durante 3 meses, no verão, a gente vai viajar todos os finais de semana para ter um tempo em família, eu preciso entender que isso não é de Deus. A gente pode viajar sim, a gente pode curtir sim, mas a gente não pode largar nosso Deus durante 3 meses para curtir a nossa família. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar, você vai, eu vou ficar, porque eu sou crente. Não. Você vai sentar com ele e falar, vamos fazer uma equação? Vamos equacionar? Vamos uns dias? Fica outros? A gente tem escala, a gente tem o compromisso, a gente precisa desse tempo como família também, de estar na casa de Deus, a gente traz a ele. Essa é a hora que a gente vai ser auxiliadora idônea, que a gente vai ser competente de trazer à memória a verdadeira autoridade do nosso lar. Então, a gente tem sim que ser submisso aos nossos maridos, enquanto eles forem submissos a Deus. Só um detalhe aqui para chamar a atenção de vocês. Vocês viram que aqui nessa segunda parte, nessas 3 figuras aqui, vocês repararam que uma outra figura sumiu dessa? Vocês repararam que Deus não está nessa aqui? É que quando a gente age ou quando a gente reage dessa maneira, não é que Deus nos abandona, não, mas é que a gente colocou ele tão distante, que nem deu para ele aparecer aqui na nossa foto, no papelzinho A4.
A gente está se afastando do Senhor quando a gente coloca isso no nosso relacionamento ou quando a gente traz esses problemas para dentro do nosso relacionamento. Bom, gente, como eu estava dizendo, agora a gente tem 3 dicas muito práticas. O pastor veio aqui, até conversou com a gente já, e foi muito legal porque ele já captou isso que nós falamos com vocês até agora e o que a gente vai falar nessa etapa final. Elas são só algumas diretrizes. Disso aí tem um montão de conteúdo, tem muita coisa boa que a gente pode ler. Inclusive aí no finalzinho, você pode ler, a gente colocou para vocês sugestão de 3 livros. De todos os livros que a gente já leu, de todo o material que a gente acompanhou, esses 3 são fantásticos para esse início dessa caminhada, assim, de buscar de fato melhorar enquanto marido e mulher. Você vai ter aí Como se livrar de um mau casamento. Eu gosto muito desse livro. É um livro pequenininho, são acho que uns 10 capítulos só. É fantástico, muito fácil de ler. Depois você tem as linguagens do amor, as 5 linguagens do amor, que vai falar muito sobre a comunicação no casamento. E comunicação é, sem dúvida nenhuma, uma grande chave para o casamento dar certo, para a vida conjugal dar certo. Comunicação é fundamental. Assim como a gente viu ontem a importância da comunicação com os nossos filhos, a comunicação para o casal ela é fundamental, e essas 5 linguagens do amor ajudam muito a gente a entender isso. E o que é um pouquinho mais denso, ele já é um livro aí de umas 300 páginas, mas é fantástico, é esse Amor, o que ela mais deseja, e Respeito, do que ele mais precisa. Esse livro é fantástico, porque ele consegue traçar o perfil do homem e o perfil da mulher dentro do relacionamento. E exatamente com base nesse perfil, ele conseguiu compreender, e a Bíblia fala sobre isso, a gente vai falar sobre isso agora, que o homem ele já sabe por natureza que ele é amado pela esposa, porque a mulher, por natureza, ela ama. A mulher é um ser feito para amar. Então o homem sabe disso. Então ele não esquenta a cabeça para amar. O que ele esquenta a cabeça é para ser respeitado dentro da sua casa. O que ele quer é ser respeitado dentro da sua casa. Por isso esses exemplos que a gente deu aqui, da mulher que grita, da mulher que xinga, da mulher que ofende, isso dói tanto na gente, porque parece desrespeitoso. Por sua vez, a mulher, ela quer se sentir amada. Então o marido, quando ele sai para trabalhar, que ele batalha, que ele paga as contas, ele acha que ele está cumprindo o seu papel de provedor, mas ele não está dando o amor, o carinho, a atenção que a esposa precisa, porque ela quer se sentir amada. E é assim que a mulher se sente amada. Então é só uma palhinha aí desses 3 livros, para depois a gente poder caminhar um pouco mais a fundo. Bom, vamos lá, gente. 3 dicas importantes. Você começa, amor? Dicas práticas, né? Primeira dica, a gente usou como base 1 Coríntios 11, 11 e 12. O Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Nós não somos dependentes um do outro num sentido negativo. Nós somos dependentes de Deus, no sentido de que a gente não tem como viver se não for Ele sobre nós. Mas nós precisamos criar uma parceria entre nós, porque eu venho dele e ele vem de mim. A gente precisa, é isso que a Bíblia nos ensina. E da mesma forma como o Tiago falou ontem de como a comunicação e como colocar essa comunicação com os nossos filhos pode mudar o nosso relacionamento, é a mesma coisa com a gente. E eu entendo que como o casal vem antes dos filhos, na maioria das vezes, como o casal vem antes dos filhos, se essa comunicação ela for bem desenvolvida entre o casal, isso vai ser natural com os nossos filhos, porque eu já vou estar acostumada a ter uma comunicação saudável com meu marido. E a gente entende o que a gente colocou aqui, que comunicação gera entendimento, que gera intimidade. Ou seja, quando eu me comunico, eu faço com que o outro me entenda mais. E eu consigo entender o outro mais. E quando a gente consegue se entender, ter essa empatia, a gente cria intimidade, que não é sexual, é a intimidade que leva a essa parceria. Quando a gente fala, então, de relacionamento a 2, ele é fundamental. O que a gente tem visto hoje em dia é que, especialmente com o nascimento dos filhos, a gente meio que esquece a importância do cônjuge, de cuidar, de ter um tempo reservado para os 2. Lá em casa, a gente chama isso de Vale Night. Nós temos um determinado período, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por mês, onde a sogrinha fica com a Laura e a gente vai ter um tempo só nós 2.
A gente vai sair para jantar, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer e a gente vai cuidar um do outro. É muito importante, especialmente aqui, que a gente percebe que aqui, muitas vezes, você não tem um parente próximo, então, você às vezes depende de babá, você pode depender de um amigo para cuidar, o trabalho vai tomando conta da sua rotina, do seu tempo, e quando você percebe, você já não tem mais esse tempo para o relacionamento a dois. Esse relacionamento a dois, no sentido do Vale Night, de sair, de jantar, de passear os dois de mão dadas, sem se preocupar muito, ele é muito importante. Mas ele também acontece numa pequena escala dentro de casa. É a hora em que o casal está dentro do quarto, só os dois, e eles vão conversar sobre a rotina, sobre o que acontece. É muito importante. E a terceira parte, e talvez essa seja onde a gente está falhando mais, e eu falo a gente como igreja, é a importância de orarmos juntos. Relacionamento a dois quer dizer que nós precisamos orar juntos, um com o outro e um pelo outro. E o que eu tenho visto de casal que não consegue orar, sinceramente, eu me pergunto, se não consegue orar, o que consegue fazer junto? Se não está dando para orar, eu não estou falando de fazer oração, colocar a mão e falar, Senhor, essa mulher que tu me deste, pai, é tão nervosa, tão agitada. Não estou falando de mandar recado na oração. Estou falando de orar junto, conhecer o coração. Senhor, o Senhor sabe o que a minha esposa quer, o que ela precisa, me ajuda como sacerdote da minha casa. Ter esse tempo de intimidade, saber o que é que o outro está colocando diante de Deus como um pedido, como um agradecimento. Às vezes a gente nem sabe. E uma forma prática, quando a gente fala de comunicação, todo mundo, gente, quando fala de casal, fala de comunicação, a gente tem que saber se comunicar, e fica muito no campo das ideias. Então, a gente quis dar uma coisa prática, que foi o que tem funcionado com a gente, que é o que a gente fala de combinados e hábitos. Quando a gente casa, cada um tem o seu hábito. Então, estamos aqui para se expor, a gente vai se expor. André, antes de casar comigo, ele era abduzido quando ele ia tomar banho. Então, ele entrava no banheiro, ele tirava a roupa dele, ficava aqui, ele pulava, tomava banho, na volta ele pulava, e no dia seguinte não tinha, gente, nada ali. Tinha uma anja na casa dele que tirava. E aí eu falei com ele, olha, não sou anja, então a gente vai precisar fazer um combinado. A partir de agora, eu vou botar um cestinho dentro do banheiro. No caso, no Rio, não tinha espaço, era eu o cestinho, então eu ficava logo lá da porta. E aí, você vai sair, e a sua única responsabilidade é botar essa roupinha dentro do cesto. É um combinado. Combinado não sai caro, já dizia o profeta. Então, combinado. Eu nunca me estressei com o André por causa de roupa no chão do banheiro, porque a gente combinou. Gente, é coisa simples, mas é de coisas simples que é feito um casamento sólido. É de detalhe. A gente tem algumas reclamações relacionadas à toalha molhada em cima da cama. Tem gente que não suporta. Tem gente que reclama e questiona pasta de dente apertada pelo meio. Tem gente aqui que gostaria de comprar aquele bagulhinho, né, que enrola a pasta e vai enrolando e ela não vai ficando, não vai sobrando. Eu sei que tem. Por outro lado, a gente se mudou aqui nos Estados Unidos, então agora a gente tem uma ilha na nossa cozinha, open for plan, né, aquela coisa. E aí a gente mal se mudou, o André falou, não quero nada em cima dessa ilha, não quero uma flor, uma louça, um quadro, nada. Essa ilha vai ficar lisa, limpa. E aí, não importa como a ilha fica ao longo do dia, tá, gente? Mas quando ele chega ali, está limpa. Por quê? É um detalhe. Porque quando meu marido chega, que fez 100 Fahrenheit lá fora, que ele mandou a foto da temperatura dentro do carro, que aí a Marta vai me entender ali, é que deu ruim mesmo. Quando manda a foto, deu ruim. Se tiver um cabelo naquela ilha, dá divórcio, gente. Então, é simples, mas num dia que ele está estressado, é esse simples que vai tirar ele de sério. Então, são coisas simples. E esse combinado ele é muito importante, porque ele ajuda a gente a exercitar, a pensar o que é importante para o outro. Faz diferença para mim a ilha com coisa ou sem coisa? Nenhuma, gente. Não faz diferença nenhuma na minha vida. Mas eu preciso exercitar o fato de que é importante para ele. Da mesma forma que para ele não faz diferença nenhuma. Gente, aqui a moda é o rodinho, né? Depois do chuveiro, eu acho que a moda é essa aqui, né? Passar o bendito do rodinho no box, né? No box. Gente, tem marido que faz porque sabe que é importante para a esposa. E já falo que é o marido porque não tem um marido aqui que se incomoda com isso, eu tenho certeza absoluta. Mas isso é um exercício. Fazer combinados, eles exercitam a nossa comunicação, porque a gente aprende a falar para o outro que nos incomoda. Fazer o combinado nos exercita a empatia, porque eu começo a entender que se é importante para o outro, precisa ser importante para mim também. Se vai fazer diferença no dia do outro, precisa fazer diferença para mim também. E eu vou dar um recado para os homens, porque eu sei que para nós isso é um pouquinho mais difícil.
Gente, tem coisa da cabeça das nossas esposas que não adianta a gente tentar entender. Não adianta. É muito complexo. Nós somos limitadíssimos. Depois a gente conversa à parte. Gente, a gente é um ser evoluído, a gente veio depois, gente. É muita evolução. Elas são totalmente diferentes, as conexões são diferentes. Então, numa situação como essa, o que cabe a nós é o seguinte: é importante para você? Então eu vou fazer. Eu decido não querer entender, porque eu sei que nós somos práticos, a gente quer entender, a gente quer arrumar uma solução. Lá em casa é assim, Raquel me traz um problema, seja o que for, às vezes relacionado ao trabalho dela, que eu não faço a menor ideia. Ela me traz o problema, eu mato no peito e tomo a solução. Aí a gente briga. Ela não me trouxe o problema querendo a solução, ela só quer compartilhar. Sabe o que eu faço hoje? Entendi. Amor, você vai encontrar um jeito de sair disso. Resolvido o problema, não brigamos mais. É um combinado. É um combinado. É um combinado aprendido. São hábitos, gente. A gente vem de lugares diferentes, histórias diferentes, casas diferentes, traumas diferentes, passados diferentes. A gente vem com os nossos hábitos, que para a gente até casar são normais, porque é normal. Às vezes coisas nocivas, que a gente nem percebeu que era ruim para a gente, e a gente só percebe quando a gente está com o outro. A gente precisa estar aberto a ouvir o outro. Quando a gente fala que comunicação gera entendimento, gera intimidade, é porque quando a gente fala um para o outro que a gente quer ou deixa de querer, e a gente entende um ao outro, a gente tem uma intimidade que eu não preciso mais falar. O outro já vai se ligar. Então, o André, quando ele chega do trabalho, que ele vai para a aula, eu já sei que se deu 10:06 e ele não chegou, eu já desço com a camisa dele e já faço a janta e já vou direto para o escritório, porque eu sei que ele vai entrar direto para a aula. Eu não preciso mais que ele me peça, porque isso é intimidade. A gente já está fazendo parte tanto da rotina e do entendimento, da comunicação do outro, que a coisa básica eu não preciso mais que seja pedida. Esse é o foco da comunicação. É que a gente possa criar essa intimidade que a gente já sabe no olhar. A gente já sabe o que o outro precisa, sem necessariamente que o outro peça. E aí a gente vai para o relacionamento com a família. Já é o nosso segundo ponto, tá? Sei que vocês estão olhando para o relógio aí. Então, o nosso segundo ponto, relacionamento com a família. A gente fez de novo um pequeno diagrama aí, marido e mulher. E aí a gente colocou um pouquinho mais embaixo, pai e mãe e pai e mãe. Nesse livro que eu citei para vocês, Como se livrar de um mau casamento, o primeiro capítulo dele fala assim: divórcio, um bom começo. Eu tomei até um susto. Como se livrar de um mau casamento? Começa pelo divórcio, pronto, está livre do casamento, joga a aliança e vem a bomba atômica. Não, não era essa a ideia. A ideia é que nós precisamos nos divorciar dos nossos pais para que a gente consiga, de fato, se unir ao nosso cônjuge. E esse divórcio, ele é um divórcio emocional, ele é um divórcio racional, ele é um divórcio das ideias. Lá na minha casa, com meus pais, eu era o que tomava as decisões em algumas questões da nossa vida. Quando eu casei, aquilo continuou vindo para cima de mim, assim como na casa da Raquel. Era ela que administrava as contas da casa dela, e aquilo continuou vindo. E isso afeta o nosso casamento. Então, chega uma hora que a gente, peraí, a partir de agora vocês vão cuidar dessa parte da vida de vocês, a gente pode ajudar. Nós estamos falando de um divórcio, mas nós estamos mantendo o honrar pai e mãe. Nós continuamos próximos, nós continuamos atentos, mas não depende mais. E tem uma outra coisa, não é mais a opinião deles que vai me levar a tomar as minhas decisões. A mais importante, mais relevante é da minha esposa. A gente tem um exemplo que a gente gosta muito de compartilhar, que foi um casal recém-casado, estavam numa viagem, e aí surgiu a oportunidade de comprar um iPhone. Pensa, está aqui nos Estados Unidos, vamos comprar um iPhone, tinha acabado de lançar, vamos lá comprar? Falei, não vamos. Nós não viemos programados para essa viagem para gastar $1.000 para comprar um iPhone. Sabe o que ela fez? Pegou o telefone e ligou para a mãe. Mãe, então, estou aqui nos Estados Unidos, queria comprar o iPhone, meu marido não tem dinheiro, não está na nossa conta, pode me dar o iPhone? Pode, minha filha, compra aí. Desculpa, gente. Eu sei que um iPhone é um presentão, mas não é isso. Não é para ser assim. Vocês agora têm um combinado, vocês têm uma responsabilidade um com o outro. E já aconteceu lá em casa também, né? Uma muito parecida. Mas é que o senhor parece que deu uma rasteira bem na hora. A gente tinha ganho um telefone, ficou com a Raquel, um telefone novinho, e com pouco tempo ele quebrou. Porque caiu, tomou um tombo, quebrou a tela. E aí ela levou o telefone para consertar, e na época custava algo em torno de R$500 para consertar a tela.
Não faz o menor sentido, gente. O telefone foi de graça. Eu não posso gastar R$500 para consertar um troço que foi de graça. Compra um telefone novo, de 100, de 200, mas desculpa esse não, mas eu queria aquele, porque aquele era legal, era moderno. O que ela fez? Liga para a mãe. Ligou para a mãe. Mãe, então, o André é pão duro. Essa é a minha fama, tá, gente? Se algum dia falarem para você, eu sou o pão duro. O André é pão duro, não quis gastar R$500 para consertar meu telefone. Queria comprar outro de 100, mas o de 100 é muito ruim, eu queria comprar. O que a mãe faz? Sogrinha, te amo, você está aqui, né? A mãe, pode consertar, minha filha, eu pago. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Quebrou de novo. E a minha vontade de rir, gente? Gente, Deus ensina assim, é no ato, gente. Você não aprendeu, você vai aprender agora. Você vai quebrar de novo. Aqui, quando a gente está nos Estados Unidos, a gente falar de divórcio de pai e mãe é muito fácil, porque ninguém tem pai e mãe aqui, né? Eu sei que eu sou uma privilegiada de ter convencido minha mãe a vir. Mas a gente não pode ser dependente da opinião deles e a gente não pode se tornar 100% responsável pela vida deles também. E nisso eu vou falar com muito cuidado, no sentido de que uma coisa é cuidado, outra coisa é um sacrifício que sacrifica outros. Por exemplo, eu vou mandar dinheiro para o Brasil para ajudar minha mãe e meu pai. Você tem para mandar? Bênção. É transbordo. Manda. Agora, você vai tirar da sua casa, da sua conta, da sua família, para mandar para o seu pai e para a sua mãe? Aí o seu marido vai falar, não, a gente tem que pagar a conta. Aí o que você faz? Fiz um trabalho extra. Não vou nem falar. Vou pegar esse dinheiro, quem não sabia que ia ter, e vou mandar para lá. Isso é dependência, gente. Porque a gente tem que entender que aquilo que a gente não pode suprir no nosso pai e nossa mãe, Deus vai fazer e vai mandar alguém para fazer. Porque agora você tomou uma decisão de estar com seu marido. Então, a responsabilidade é com ele. A gente vai falar dessa questão de dinheiro depois. Mas essa é uma dependência que é mais real para a gente. Se preocupar com quem a gente deixou lá, mas não num sentido de preocupação e cuidado, no sentido de sacrificar o nosso relacionamento para que eu possa preocupar e cuidar de lá. Por outro lado, a gente tem o honra pai e mãe. Então, o que a gente está disposto a abrir mão no nosso relacionamento para honrar o nosso pai e a nossa mãe? Porque uma coisa é a gente abrir mão do nosso relacionamento para sacrificar. Mas aí o André, alguns aqui já sabem que no nosso início do namoro, a minha sogra não via muito com a minha cara. E aí, ela está te ouvindo, tá? Te amo, sogrinha. E aí, com 2 anos de namoro, a gente muito envolvido, etc., eu vou contar porque o André gosta de falar detalhe, eu vou resumir. A gente chegou num ponto que, assim, ou a gente termina o namoro, ou a gente resolve esse problema. Porque a gente entendia que, sob a ótica do honrar pai e mãe, a gente tinha como casar. A minha sogra dizia que ela ia entrar de preto com um véu no rosto, ela ia entrar e entregar o André embora, pelo meio Não tinha, gente, relacionamento, não tinha condições. E a gente entendeu naquele momento que, assim, ou a gente termina e vai honrar pai e mãe, porque tem muita gente que assume a posição de que, assim, minha família não gosta do meu marido, rompo relações com ela porque entendo que ele é o varão do Senhor para mim e eles estão possuídos pelo diabo, e eu preciso entender isso. Não é isso, gente. A gente precisa entender que, da mesma forma que a gente falou antes, quando não há o entendimento, há um tratamento. Então, no nosso caso, a gente entendia que ou Deus trata, ou a gente termina. A gente estava sofrendo, eram 2 anos de muita guerra. E ali, naquele momento, graças a Deus, Deus tratou. Foi o começo de uma cura que demorou muitos anos para se finalizar. Mas a gente precisa entender que a gente tem que honrar pai e mãe. Se os nossos pais não estão de acordo com o nosso relacionamento, a gente precisa entender por quê. Porque se a gente tentar entender por quê, e foi a mesma situação do Hernandes, é um problema dela, um trauma dela, uma implicância dela, porque a minha sogra não tinha motivo. Se você perguntar um motivo concreto, não tinha. Mas aquilo era muito importante para ela. Naquele momento, a gente não podia fazer nada, só Deus, e foi isso que ele fez. Mas a gente tem que saber o porquê desse conflito. Porque pode ser que a minha família esteja vendo algo que eu não estou vendo. Pode ser que a minha família esteja preocupada com algo que ela não precisava estar preocupada. Pode ser que a minha família idealizou algo para mim que eu preciso mostrar para ela, olha, nem eu queria isso. E, às vezes, a gente conversando, a gente pode também honrar pai e mãe sem perder pai e mãe no longo do nosso caminho a 2. E, por fim, Raquel até já deu uma pincelada quando ela trouxe o exemplo da questão financeira. O terceiro ponto que a gente queria trazer para vocês hoje é o relacionamento com o dinheiro, que é uma coisa que a gente chama de traição financeira.
Gente, esse é um dos grandes problemas na vida conjugal, é traição financeira, e esse exemplo que a Raquel deu, ele é muito real para nós. A traição financeira, ela acontece quando os dois, ou algum dos dois, esconde parte das finanças, separa parte do dinheiro para que o outro não saiba. Ela acontece quando um dos dois esconde parte dos gastos para que o outro não saiba. E ela também acontece quando a gente tem uma separação completa do tema dinheiro. Eu tenho a minha conta bancária e eu pago umas contas, Raquel tem a conta bancária dela e paga umas contas. Isso quer dizer que a gente não tem acesso a essa intimidade financeira um do outro. Isso é um grande problema. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos, 46% dos casais têm problema e brigam por conta dessa infidelidade financeira ou dessa questão relacionada, então, à traição financeira. A gente separou 2 versículos para a gente basear isso, para não dizer que é minha opinião. Porque a Bíblia ensina para a gente que a gente vai ser uma só carne. A gente vai ser um. E é em tudo, gente. É um na opinião, é um na decisão, é um no planejamento, é um no sonho, é um no dinheiro. É um dinheiro. O André brinca que é igual uma criança. Eu tenho 5 dinheiros, eu tenho um dinheiro, que é de nós dois. A gente tem a mesma conta para pagar, a gente tem a mesma casa para sustentar. Então, é um dinheiro. Porque quando o marido ganhar mais que a esposa, belezinha você fazer divisão. Eu quero ver quando você ganhar mais que ele, se ele vai ter... Alguns vão até gostar, né? Tipo assim, graças a Deus. Mas a gente precisa ter a noção que é uma coisa. Porque pode ser que em algum momento eu ganho, eu pago a luz e a internet, aí eu perco o meu trabalho. E agora, quem vai pagar a luz e a internet? Eu nem lembro que eu estou casada, porque eu pagava a luz da internet. Se eu não trabalhar, eu não consigo pagar a luz da internet. Isso é uma coisa só. Deus ensina que a gente é uma só carne. Nós somos um, inclusive no dinheiro. Não tem como. Gente, vocês podem até ter a conta separada lá, se for alguma questão muito religiosa, assim, que eu não posso ter uma conta conjunta. Mas precisa ter um entendimento de que, assim, não é o meu dinheiro e o seu dinheiro. Tem, sim, o dinheiro, gente, que é meu e que é dele, que é o dinheiro para fazer minha unha, para fazer meu cabelo. Isso é meu, gente, entendeu? Mas quando a gente coloca um, a gente exercita de novo o entendimento de que não é futilidade, é uma necessidade. Porque quando a gente faz, eu fiz esse extra, eu faço esse extra para pagar minha unha. Porque se eu pedir para ele, esquece. Ele não vai me dar dinheiro para pagar a unha. Gente, isso é uma necessidade dela. Eu não preciso fazer unha, né? Mas tem gente que precisa, mas eu preciso fazer o cabelo. Então, a gente precisa... Quando a gente separa as finanças, a gente está se tirando da responsabilidade de entender o que é importante para o outro. E é um dinheiro. E o desafio aqui nas finanças é que a gente tenha os dois em comum acordo, o total controle sobre as finanças. Então, eu sei exatamente quanto tem na conta bancária, eu sei exatamente as contas que a gente vai pagar e a gente sabe exatamente o quanto a gente tem para gastos que são, digamos que, extraordinários ou gastos que não são comuns. Então, quando a Raquel me fala, amor, eu preciso ir ao salão fazer o cabelo, eu já sei que ela já fez conta, eu já sei que a gente tem o dinheiro na conta e eu também sei que a hora dela ir ao salão fazer o cabelo, tá tudo bem. E outra coisa, gente, que é para a gente... Aí assim, é bem prático mesmo na nossa casa, quem é que tem mais habilidade para lidar com isso? Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Eu tenho muita habilidade para fazer o que eu faço e para ver o dinheiro entrando na minha conta. Eu não tenho nenhuma habilidade para pagar a conta e controlar os gastos. Quem tem lá em casa é a Raquel. Então, ela cuida das planilhas. Tem uma planilha, a Raquel é a doida da planilha. Então, ela tem uma planilha lá e ela controla tudo que entrou e tudo que sai. Eu sei, e o mais importante, eu sei que ela sabe. Então, quando eu digo para ela, amor, eu tenho que comprar um tênis, tenho que comprar uma blusa nova para ir à igreja. E ela fala, tá bom, pode comprar. Ou seja, está dentro do orçamento, não vai atrapalhar. E, gente, o desafio para nós é a gente conseguir fazer isso com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. A gente está em comum acordo. De ela sair daqui hoje e falar assim, hoje eu queria ir jantar em tal lugar. Podemos? Você quer? Querer, eu quero. Aí nós podemos? Podemos. Então vamos. Ela agora já começou a se engraçar que ela quer fazer uma viagem no aniversário dela. Já estou de olho no pé dela. Já mandou umas fotos, uns negócios, eu estou só observando. Preparando o terreno. Aí ela está mandando os preços. Aí a próxima pergunta é, a gente pode? Se a gente pode, vamos sonhar juntos, vamos realizar juntos. Agora,
Não adianta eu chegar e falar, mas a gente não tem dinheiro. Ela fala assim, porque você não viu que aqui nesse bolso eu estava guardando? Ele fala isso por experiência própria. Eu já tive, gente, de Ele verdade. já teve um bolso do capeta em casa, que ele não, falou... do capeta não, do casaco. Falou que bolso era... do casaco. Não, mas era uma surpresa para você, que a gente ia viajar, e quando eu chegasse lá na Disney pela primeira vez, eu ia sacar aquele dinheiro. Olha, temos esse dinheiro para gastar. Gente, eu fiquei tão aborrecida, porque ele escondeu o dinheiro de mim e depois quis falar que era de presente para mim. Eu falei, não, fera, isso aí não existe, isso não é de Deus. E assim, e a gente precisa olhar para o outro e ver a necessidade do outro. Existem gastos corriqueiros. Por exemplo, eu estou na rua, tenho que botar gasolina. Eu tenho que ligar para ela para botar gasolina? Não, porque já está no orçamento. Agora, eu estou na rua e surgiu a chance de comprar um computador novo. Espera aí, são $3.000? São $4.000? Vamos ligar para saber. Eu estou na rua, tem alguém vendendo uma moto que eu adoraria ter uma moto. Eu vou ligar para saber, vem cá, dá para comprar uma moto? Não, não dá para comprar uma moto, já estou respondendo aqui. Antes que alguém ache que pode assim, né? Sai comprando, não é desse jeito. Mas assim, não, tem coisa que dá e tem coisa que não dá e a gente planeja junto. Quando a gente traça essa unidade de serão dois uma só carne, a Bíblia ensina para a gente que qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir. Gente, planejamento financeiro é bíblico. Está escrito na Bíblia. Qual de vocês vai comprar uma casa se não sabe se tem dinheiro para pagar? Qual de vocês vai planejar uma viagem se não sabe se tem dinheiro para planejar? Só que quando a gente não tem quando a gente tem a unidade, mas a gente não tem um planejamento, fera, a gente está soltando, a gente está gastando, está nadando. A gente está como? Quero saber o dia de amanhã, eu só tenho uma vida, eu vou viver essa, entendeu? Não sei qual vai ser o meu dia de amanhã, aí eu morro, esse dinheiro todo aí. Gente, não é isso que Deus ensina para a gente. É planejamento. Por outro lado, é um planejamento de alguém que é uma só carne. Ou seja, é um planejamento de vocês dois. Vocês estão sonhando o mesmo sonho, vocês estão fazendo o mesmo programa de índio, vocês estão fazendo tudo juntos. E é aquela coisa, mas a gente fez um programa de índio, ideia do André. Eu não queria, mas eu fui submissa. Não, gente, é planejamento, a gente é uma só carne. A gente precisa aprender a planejar junto. O André quer viajar no meu aniversário? Não, por ele nem iria. Mas, a partir do momento que a gente já passou aquelas 2 primeiras etapas e que a gente consegue se colocar no lugar do outro, aí a gente vai para o planejamento. Beleza, eu não queria, mas a gente pode ir sem sacrificar o que a gente tem? Então, se vai ser bom. Gente, eu não estou mandando ele para um lugar ruim também, né, gente? A gente vai para Nova York, sei lá, entendeu? O negócio é bom. Então, a gente precisa ter esse planejamento nesse entendimento, que isso é bíblico. A gente não pode gastar dinheiro que a gente não tem, a gente não pode comprar coisa com dinheiro que a gente não tem, a gente não pode fazer cabelo com... Gente, você quer ficar loura? Tenha dinheiro, gente, porque isso custa. Custa dinheiro pra caramba, e tempo. É um dia que você não trabalha, é um dia que você vai pagar alguém para ficar com o seu filho, entendeu? É todo um processo para fazer um cabelo, gente. Até para isso a gente tem que ter planejamento. Só que tem que ser uma coisa que é feita em uma só carne. Bom, gente, o tempo é curto, já passamos aí da hora. Ficam aqui essas dicas, que Deus abençoe a vida de vocês, o casamento de vocês. O desejo do nosso coração é que essa palavra possa dar frutos na sua casa e que você tenha um casamento feliz, que você tenha prazer. E para nós, maridos, de verdade, desejo do meu coração é que você, quando saia de casa, não consiga pensar em nada mais do que a hora de voltar para casa. Tudo que eu mais quero quando eu saio de casa para atender o meu primeiro cliente é a hora de voltar para casa e estar com a minha esposa. Deus abençoe sua vida. Amém.